Tiago 1, do 16 ao 18, o título da minha Bíblia diz assim: a origem do bem. Se você lembrar, só você olhar para o lado aí na sua Bíblia, você vai perceber que a última pregação de Tiago foi a origem do pecado. Tá? Começa no versículo 12, esse é o título, a origem do pecado. E depois de falar da origem do pecado, Tiago agora vai falar da origem do bem. Tiago falou para a gente nas semanas anteriores que Deus não pode ser tentado e que Deus não tenta ninguém. Nós falamos isso aqui. Claro, Deus prova os seus filhos, Deus testa os seus filhos, Deus disciplina os seus filhos, mas Deus não pode tentar nem ser tentado. Deus não é a origem das tentações, Deus não se envolve com o mal, porque Deus é bom, Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito, e com base nessa premissa de que Deus não tenta e não pode ser tentado, Tiago vai desenvolver agora a origem do bem. Ele já disse da onde vem o mal, da onde vem o pecado. Ele diz, olha, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Aí ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai e o seduz. Então Tiago já disse da onde vem a maldade, do coração maligno do homem e de Satanás, que o tenta. Mas agora Tiago vai falar acerca de Deus, e diz assim o versículo 16 e 17, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Talvez você se pergunte, pastor, por que Tiago começa dizendo, não vos enganeis? Tiago está fazendo um link. Esse não vos enganeis serve tanto para o contexto passado, que diz, olha, Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado, a origem do mal está no diabo e no coração de cada pecador, então não se engane, Tiago está dizendo isso. E também o não se engane serve para o versículo seguinte, que ele diz, não se engane. Se de um lado Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado porque ele não tem envolvimento com o mal, tudo que vem de Deus é bom, então não se engane nesse sentido. Tiago, como um pastor atento à sua igreja, sabia que alguns irmãos, quando passam por dificuldades, tendem a começar a duvidar de Deus ou questionar Deus. E esse povo aqui, eu falei isso no começo, quando a gente estudou, quando Tiago diz assim, Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, as tribos da dispersão. Tiago está escrevendo para gente que foi perseguida e que foi espalhada por toda a face da terra, gente que perdeu casa, perdeu família, perdeu emprego, perdeu fazendas, perdeu propriedade. Então Tiago sabe que nessas circunstâncias, às vezes as pessoas começam a se rebelar e dizer, onde está Deus? Por que Deus permite essas coisas? Por que Deus não me livra dessa dificuldade? Por que Deus não me livra desse problema? Então Tiago, de forma muito sábia, diz, meus amados irmãos, como se quisesse lembrá-los, ei, calma, vocês são filhos de Deus ainda, vocês são meus amados irmãos, não se engane, não permita que as dificuldades da vida te engane, não permita que Satanás te engane, não permita que você mesmo se engane, a ponto de botar a culpa em Deus, dizendo, olha, onde é que está Deus diante do meu problema? Então, os leitores dessa carta já tinham lido os versículos anteriores, e eles sabiam, olha, Deus não é o causador do mal na minha vida, o que causa o mal na minha vida é Satanás e a minha própria cobiça, os meus próprios erros, é isso que causa o mal na minha vida. Então, sabendo disso, eles deveriam agora entender que não haveria ou que não havia motivos para se rebelar contra Deus e duvidar da bondade de Deus. Então Tiago, de forma muito sábia, diz, não vos enganeis, não vos enganeis. Deus não é a causa do nosso mal, Deus não é a origem do nosso mal, não vos enganeis, meus irmãos, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, ou seja, Deus abomina o que é mal. Como a gente falou de manhã, Deus é amor, Deus é um Deus que persevera, que insiste, que vai atrás do seu povo até as últimas consequências. Eu falei isso de manhã, quando Adão e Eva são tentados no jardim do Éden, o que Satanás faz é colocar em dúvida o amor de Deus. Talvez
As palavras de Tiago serviriam para Adão e Eva. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Não vos enganeis, Deus não é mau por impedir que vocês comam dessa árvore. Pelo contrário, Deus quer o melhor para a vida de vocês, então não vos enganeis. Então essa palavra serve para isso, para que a gente aquiete o nosso coração no momento de dificuldade e perceba que se rebelar contra Deus, irmãos, não vai melhorar nada, só vai aumentar o nosso pecado e piorar a nossa situação. Se rebelar contra a bondade de Deus só faz com que a gente se veja sozinho, numa luta que a gente não precisa se ver sozinho. Deus é que peleja as nossas guerras, é Deus que está conosco em todas as dificuldades. Então Tiago diz: ei, preste atenção, olhem para quem Deus é, para o que Deus já fez, para o que Deus faz, para o tamanho do amor, da graça, da misericórdia dele, e pare de reclamar com Deus dos problemas que são às vezes oriundos da nossa própria vida. Nós falamos sobre isso aqui, né? Quando eu falei também de Tiago, por que dos problemas? Os problemas surgem porque nós somos pecadores e às vezes nós procuramos problemas para a nossa vida. Os problemas surgem porque nós estamos envolvidos e inseridos num mundo que jaz no maligno. Os problemas surgem porque Satanás sim se levanta contra a nossa vida e peleja contra a nossa vida. Então existem vários motivos para os problemas, tentações, dificuldades, crises surjam na nossa vida, mas uma coisa é fato: existem muitos motivos, mas nenhum deles é o nosso bom Deus. Então Tiago diz aí: pare de olhar para o seu problema, pare de murmurar com Deus e olhe para quem Deus é. E a primeira característica que Tiago exalta de Deus é a bondade de Deus. Ele diz: toda boa dádiva vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então a primeira coisa que Tiago exalta é que Deus é bom. E Deus não é bom no sentido apenas de ser legal. Deus é bom no sentido de que Ele é a origem do bem. Nada de bom que existe na face da terra vem senão de Deus. É por isso que a gente, principalmente os mais tradicionais, a gente toma cuidado com essa divisão entre isso é religioso, isso é profano. Porque a gente entende que tudo aquilo que é bom vem de Deus. Então, se um médico ímpio descobriu uma nova tecnologia, uma nova medicina, uma nova combinação, uma nova cirurgia, que vai salvar vidas, é bom, vem de Deus, ainda que aquele médico seja ímpio. Se um grande pintor faz um belo quadro, bonito, e é bom, é bonito de se ver, um filme bonito de se assistir, belo, é bom, vem de Deus, porque Satanás não faz nada que é bom. Tudo que é bom vem de Deus, mesmo que isso venha de mãos ímpias, porque é Deus que usa, inclusive, o ímpio para fazer o que vem de bom. Então o que a gente tem que perceber é: Deus não é apenas bom, Deus não é apenas um velhinho barbudo que faz coisa boa. Deus é a origem de todo bem e de toda bondade que existe na face da terra. O ser humano sem Deus não pratica nada que é bom, nada. Então, se você vê, inclusive pessoas ímpias, praticando bem ou fazendo coisas boas, dê graças a Deus, porque a graça comum de Deus, o Espírito Santo, faz com que essas pessoas pratiquem boas coisas e sejam usadas por Deus, inclusive para isso, como foi, inclusive na história do Antigo Testamento. Deus cansou de usar nações ímpias, reis ímpios, para fazer o bem para Israel. Então, guarde isso: Deus não só é bom, Deus é a bondade em pessoa. Deus é a origem, a fonte de toda a bondade. Deus é bom quando nos deu o céu, a terra e tudo que nele há, para que nós pudéssemos desfrutar. Deus é bom quando enviou o seu Filho, nós malditos pecadores, para nos salvar. Deus é bom quando, vendo que ficaríamos sozinhos, nos enviou o seu Santo Espírito. Deus é bom quando, percebendo que nós precisávamos de algo para nos alimentar, nos deu a sua palavra. Deus é bom quando percebeu que nós ficaríamos sozinhos, nos deu a sua igreja. Deus é bom, e tudo que Ele faz é bom, ainda que a gente, às vezes, não entenda o agir de Deus. Porque, sejamos honestos, nem sempre o que Deus faz nós gostamos, mas uma coisa é fato: Deus é bom. E quando a gente entende isso, a gente não precisa cair nas ciladas, nas armadilhas, nas tentações, nas provocações de Satanás.
A gente não precisa fazer como Adão e Eva. Quando a gente entende que Deus é bom, a gente escuta o Espírito dizer: não vos enganeis, não vos enganeis, Deus é bom, toda boa dádiva vem do alto. É melhor, no livro que eu estava lendo, estava escrito isso lá, é melhor estar faminto dentro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, do que estar farto fora da vontade de Deus, nos caminhos de Satanás. Vou repetir, é melhor estar faminto dentro da vontade de Deus do que estar fora da vontade de Deus, farto e cheio, certo? Então, entender que Deus é bom nos impede de, diante das nossas dificuldades, murmurar, maldizer e praguejar contra um Deus que é bom. Outra coisa interessante é que Tiago agora exalta também o caráter de Deus, quando ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago nos lembra que se Deus é o Pai das luzes, Ele é aquele que é luz. Não é isso que a gente estudou em 1 João capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então o que Tiago está dizendo é: ei, primeiro lembre da bondade de Deus, lembre de quem Ele é, depois lembre do caráter de Deus. Deus é luz, e se Deus é luz, e se nele não pode haver variação ou mudança, é o que está no versículo 17, é fato de que Deus jamais destruirá aquele a quem Ele comprou, é fato de que Deus jamais quebrará até as últimas consequências aquele a quem Ele resgatou na cruz do Calvário. Deus é bom, Deus é luz, e sendo luz, Ele é santo, Ele é bom, Ele é amor, Ele é íntegro, Ele tem um caráter que não muda. Então tudo que Deus dá é bom, até as provas, até as dificuldades. Então eu disse que Deus não tenta, mas eu disse que Deus prova. O salmo que a gente leu para abrir o culto falava um pouco sobre isso, falava inclusive, Salmo 107, que Deus fez Israel passar fome, fala isso no Salmo 107, e aí diz: mas quando em angústia Israel clamou, Deus mudou a sua sorte. Deus prova o seu povo desde que o mundo é mundo. Quem se recorda aqui do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, quando ele fala do espinho da carne, uma prova que Paulo entendeu que seria boa para ele. O problema é que a gente tem vivido um evangelho, de manhã eu falei isso, tão fraco, tão água com açúcar, tão ralo, que as pessoas se rebelam diante da primeira prova que Deus coloca, diante do primeiro teste de Deus, diante do primeiro espinho que Deus coloca, o povo já se rebela, faz biquinho e vai embora. Mas a Bíblia diz que tudo que Deus dá é bom, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e que nele não pode existir variação ou sombra de mudança. É fato de que a natureza muda, é fato de que a natureza sofre variação, é fato de que nós mudamos e sofremos variação. Isso é preocupante, não é verdade? Porque hoje você confia em mim, Deus me livre disso, mas amanhã eu posso mudar e me tornar um grande herege. Você não deve mais confiar em mim. Isso é preocupante. Quando algo é variável, quando algo é mutável, isso nos preocupa, porque a gente não pode depositar toda a nossa confiança nesse algo. Mas quando a Bíblia diz que Deus, nele, não pode existir variação sobre de mudança, o que a Bíblia está dizendo é: ei, confie plenamente, se lance totalmente, acredite de todo o coração, porque Ele não muda, Ele não varia, Ele não se altera, Ele não se transforma em outra coisa, a não ser o Pai das luzes, que dá toda boa dádiva, todo dom perfeito, e tudo que vem dele é bom. Uma coisa é ser tentado por Satanás. Eu falei isso aqui há poucos dias atrás. Outra coisa é ceder à tentação. Lutero tem uma passagem que ele diz assim: você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Então uma coisa é ser tentado, outra coisa é ceder à tentação. Uma coisa é ser provado por Deus, tentado por Satanás, provado por Deus. Outra coisa é murmurar contra Deus diante da provação. Então cuidado, lembre-se disso. Não é pecado ser tentado, pecado é ceder à tentação, pecado é dar ouvido a Satanás.
Não é pecado ser levado ao deserto. O próprio Jesus foi levado ao deserto. Pecado é chegar no deserto e ouvir Satanás dizer: transforma essa pedra em pão, amaldiçoa o teu Deus, e eu tudo te darei. Isso é pecado. Um livro que eu estava lendo tinha algo também muito interessante, anotei aqui para os irmãos, não sei o autor agora, diz assim: pedi a Deus força para que eu pudesse alcançar vitória, fui enfraquecido para que pudesse aprender a humildade e a obediência. Não sei se você se identifica nisso, mas isso aconteceu muitas vezes na minha vida e ainda acontece. O autor diz: pedi a Deus força, isso que eu pedi a Deus. Porque qual é o contexto disso, irmãos? Eu estou dizendo que tudo que Deus dá é bom, que toda boa dádiva vem de Deus. Aí o autor diz assim: pedi a Deus força. E o que ele achava? Poxa, o que é algo bom de Deus? É força. Aí ele diz: fui enfraquecido para que eu pudesse aprender humildade e obediência. Aí ele segue e diz assim: pedi a Deus saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas. E ele entendia que a saúde era algo bom. Aí ele diz assim: fiquei enfermo para que eu pudesse fazer coisas melhores. Pedi riquezas para que eu pudesse ser feliz. Foi-me dada a pobreza para que eu pudesse ser sábio. Pedi a Deus poder para que eu pudesse ter o louvor dos homens. Recebi fraqueza para que sentisse necessidade e falta de Deus. Pedi a Deus todas as coisas para que eu pudesse desfrutar dessa vida. Foi-me dada somente a vida para que eu pudesse desfrutar de todas as coisas. Então eu pedi todas as coisas para desfrutar da vida. Deus me deu a vida e diz: desfrute de todas as coisas, porque tudo que Deus dá é bom. Não sei se você se enquadra nisso, mas eu já me enquadrei muito nisso. Constantemente a gente faz uma oração num sentido, achando que aquilo que estamos orando e pedindo é bom, e Deus vai nos dar, e Deus nos dá o contrário, e nem por isso ele deixa de ser bom. O texto diz, aí esse autor ainda diz: não recebi nada do que eu pedi, mas tudo que eu precisava, e descobri que tudo era bom. É assim que a gente tem que encarar Deus, é assim que a gente tem que se ver diante de Deus. E se você ainda não percebeu isso, irmãos, perceba, porque é uma vida muito mais tranquila, é uma vida muito mais agradável, é uma vida muito mais tranquila, é uma vida muito mais relaxada, saber que tudo que Deus faz é bom, que tudo que Ele dá é bom, e que Ele jamais perde o controle das nossas vidas. 18, para a gente terminar: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Pois segundo o seu querer, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago chama Deus de Pai das luzes, e agora, de forma subliminar, ele chama Deus de nosso Pai. Ele não diz que Deus é o nosso Pai aqui literalmente, mas ele diz que é Deus que nos gerou. Quem gera é pai e mãe, não existe outra possibilidade. Então quando ele diz Deus dá tudo que é bom, Ele é o Pai das luzes, Ele não muda, Ele não varia. E aí quando chega agora, ele diz: pois segundo o seu querer, ou seja, segundo a sua vontade, Ele quis, Ele decidiu, Ele nos gerou. Ou seja, Tiago mais uma vez traz aqui uma característica do caráter de Deus. Ele disse: Ele é bom, Ele é a bondade em pessoa, Ele não muda, o caráter dele é imutável, tudo o que Ele faz é bom, Ele é santo, Ele é luz. E agora Tiago diz: Ele é Pai. E a gente lembra daquela passagem que Jesus diz: qual o pai que se um filho pedir um pão vai dar a cobra? Se pedir outra coisa, um peixe, vai dar uma pedra? Aí Jesus diz: olha, se vocês que são maus dão coisas boas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então o que Tiago está trazendo à nossa memória é: ei, pare de murmurar, pare de se atribular, pare de se entregar aos seus problemas, pare de se rebelar contra Deus. Ele é o seu Pai. Meus amados irmãos, não vos enganeis, Ele é o Pai das luzes, Ele nos gerou. E como pode aquele que nos gerou nos abandonar? Como pode aquele que nos gerou nos largar de mão? Como pode aquele que nos gerou nos destruir? Não é esse o propósito de Deus, porque tudo que vem de Deus é bom, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Tiago usou o contexto do nascimento para falar do pecado, né? Ele falou assim: então, versículo 15: a cobiça
depois de haver concebido, engravidado, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então Tiago usou a analogia do nascimento para falar que a cobiça fica grávida e quando ela dá à luz, o que nasce é pecado. Agora Tiago usa a mesma analogia do nascimento, mas agora é para falar que quem nos gerou, quem nos deu à luz, a nova vida, é ninguém menos que o nosso Pai, o Pai das luzes, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, em João capítulo 1, que nós nascemos não da vontade do homem, mas somente e unicamente da vontade de Deus. Assim como um bebê não pede para nascer, assim como um feto não tem nenhuma participação no seu nascimento, não tem participação nenhuma, depende do pai e da mãe terem vontade, desejarem ter aquela criança. Alguns nem tanto, mas tudo bem. Assim é o novo nascimento. A gente não pede, a gente não participa, a gente não se envolve, é Deus que gera, é Deus que dá nova vida. João capítulo 1 diz assim, versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, não nascemos da vontade de homem algum, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nascemos de Deus. E Tiago diz algo muito interessante, ele nos gerou. Beleza, como se deu essa geração? Como se deu esse novo nascimento? Tiago diz, nos gerou pela palavra da verdade. O novo nascimento é uma obra única do Espírito Santo de Deus e de Jesus Cristo, operada pela palavra. É por isso que a gente tem que exaltar a palavra, é por isso que a gente tem que preservar a palavra, pregar a palavra, amar a palavra, exaltar a palavra, dar o primeiro lugar, o destaque à palavra, a importância que a palavra precisa, porque as pessoas só vão nascer de novo, as pessoas só vão ser resgatadas dos seus pecados, quando que por meio da palavra Deus gerar nova vida no coração dos pecadores. Então Tiago diz, olha, o pecado gerou a morte, mas Deus nos deu vida, e vida em abundância, segundo o seu querer. Ele é Deus criador, Ele é Deus salvador, mas Ele é Deus redentor. Ele nos gerou de novo, estávamos mortos, Deus recria-nos, segundo a sua palavra. O apóstolo Paulo usa essa expressão, palavra da verdade, em 2 Coríntios, em Efésios, em Colossenses e em 2 Timóteo. Provavelmente Tiago usou da mesma expressão de Paulo e tinha o mesmo desejo de Paulo. Toda vez que Paulo falava da palavra da verdade, Paulo estava falando do Evangelho, o Evangelho que traz vida, o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma a vida de um pecador, o Evangelho que transforma um miserável morto em nova criatura, porque Deus nos gerou. E aí Tiago vai terminando dizendo assim, olha, Ele nos gerou com um propósito a mais, e o propósito é não que fôssemos apenas mais uma criatura, mas que fôssemos como que primícias das suas criaturas. No Antigo Testamento, as primícias eram grãos, animais e até filhos primogênitos que eram sagrados e pertenciam ao Senhor. Tudo que vinha em primeiro, seja na colheita, seja no nascimento dos animais ou das crianças, se separava aquilo para Deus, e aquilo era consagrado, doado a Deus, porque aquilo era primícia, e depois os frutos que vinham depois ficavam para uso do dono da terra, do gado, ou até mesmo da família. Israel, no Antigo Testamento, em Jeremias, já é chamado de primícias do Senhor. Então o que Tiago está dizendo? Deus não nos fez apenas uma nova criatura, porque criatura Deus faz quando quiser, quando bem entender, e tudo é criatura. Deus nos colocou num patamar de sermos chamados filhos de Deus, primícias da sua criação, aqueles frutos que são sagrados, aqueles frutos que são separados, aqueles frutos que pertencem a não outro, a não ser o Senhor. Era uma blasfêmia, era um grande pecado, era uma abominação você pegar as primícias do Senhor, você usar as primícias do Senhor, e é claro, guardadas as devidas proporções, que tem umas igrejas que abusam, mas é com base nisso também, que a gente fala que reter
financeiramente, seja em ofertas ou em dízimos, aquilo que é do Senhor, é pecado, irmãos, é abominação, sim, é desobediência, é reter aquilo que não é seu, é reter as primícias que são do Senhor. De toda a criação, de toda a plantação, de toda a renda, Ele nos deu, e exige que dele seja as primícias, quer gado, quer colheita, quer fruto, quer seja a nossa vida, quer seja o nosso dinheiro. É claro que algumas igrejas abusam disso, e isso é fato, a gente não precisa ficar falando isso, porque a gente sabe, mas também é verdade, de que tomar, usar, levianamente daquilo que não é nosso, é de Deus, é primícia dele, é pecado, nunca deixou de ser, e nunca deixará de ser, ainda que a gente tenta fazer um malabarismo, que a gente se justifique, que a gente use algumas desculpas para dizer que não estamos devolvendo a Deus aquilo que é dele, a gente pode fazer o que quiser, desculpa a gente pode inventar de montão, mas uma coisa é fato, desde que o tempo é tempo, desde que o mundo é mundo, as primícias são de Deus, só dele e para ele, e é pecado tomar aquilo que é de Deus, assim como é pecado tomar a nossa própria vida e fazer dela o que a gente bem entende, porque nós não somos mais nossos, fomos comprados. Não foi isso que a gente estudou de manhã, quando Deus diz para Oséias, vai lá e toma a tua mulher de novo. Oséias vai no mercado e compra a sua mulher de volta, e eu disse, assim como Deus nos comprou com o sangue de Jesus. Então, assim como a nossa vida não nos pertence, nós somos primícias de Deus, e não podemos fazer dela o que a gente bem entende, nós também não podemos fazer do restante da nossa vida o que a gente bem entende. A gente não pode sair pegando o que é de Deus e fazendo o que a gente deseja. Então jamais pense que Deus é mau, jamais pense que Deus deseja o nosso mal, jamais pense que Deus nos dá um fardo que a gente não pode carregar, porque isso é falácia de Satanás, isso é fraqueza do nosso coração, porque o que a nossa Bíblia nos ensina é que tudo que vem de Deus é bom, porque Ele é o nosso Pai que nos gerou, e não só nos gerou, como nos separou como primícias, das quais ninguém pode tomar, ninguém pode tocar. Que honra, que privilégio é ler a palavra de Deus e entender que dos mais vis pecadores, como eu e você, Deus nos fez primícias. Talvez não servíamos para nada, talvez se fôssemos fazer uma analogia, se fôssemos um fruto da colheita, nós seríamos aquele fruto que é vendido na feira, na xepa, o fruto mais magoadinho, mais feinho. Aí a Bíblia diz que Deus olhou para esse fruto e disse, são meus, serão as primícias, serão os mais valiosos frutos. O bom Deus nos dá tudo de bom e nos gerou para a glória do seu nome, para que fôssemos seu povo, seus filhos, as primícias de toda a criação. Amém? Deus nos abençoe. Vamos terminar? Rapidamente. Primeiro, Deus não manda tristezas, pesares, que não sejam para nos trazer mais para perto dele e mudar a nossa vida e nos aperfeiçoar. Deus não manda. Deus não nos dá nenhuma prova que não seja para nos aperfeiçoar, certo? Deus nos prova, não nos tenta. Mesmo sabendo que Deus não nos dá nada que não seja para melhorar a nossa vida, segundo ponto, alguns cristãos, infelizmente, ainda questionam a bondade de Deus e se perguntam se Deus realmente está no controle das suas vidas. Cuidado com isso, cuidado, sabendo que tudo que Deus dá é bom, e que tudo que acontece na nossa vida é para que a gente melhore e fique mais parecido com Jesus, não podemos, como alguns fazem, questionar Deus e duvidar de Deus. Terceiro, já falei, tudo que Deus dá é bom, inclusive as provas. Quarto, em Deus não há sombra de mudança nem variação, logo nós podemos confiar totalmente em Deus, porque Ele jamais nos enganará, jamais nos decepcionará, jamais mentirá, jamais falhará, porque Ele não muda. Como eu disse, eu que vos falo, posso vir a mudar, que Deus me guarde disso, mas existe um que não muda, e nele, parece até uma musiquinha, né? Você pode confiar, nele você pode confiar.
Jesus. E por último aqui, que honra! Dos mais vis pecadores, Deus nos chamou primícias. Que possamos viver como primícias de verdade. Que possamos viver como alguém que não tem outro destino a não ser primícia do nosso Deus, que nos comprou, nos redimiu e nos salvou. Amém? Vamos orar? Chamar os oficiais que venham aqui na frente.